Aqui estão 10 fatos estranhos sobre Cleópatra que seus professores nunca lhe ensinaram. Não importa se você a viu retratada no cinema ou aprendeu sobre ela na escola, ou talvez os dois, Cleópatra é um dos nomes mais conhecidos por aí. Ela foi o último faraó egípcio e, sem dúvida, uma das mulheres mais influentes da história da humanidade. E como a história da vida da rainha já foi contada em tantos livros e filmes, pode ser difícil separar fatos históricos da ficção. Mas estamos prestes a eliminar alguns dos mitos mais populares sobre Cleópatra e abrir os olhos para vários fatos peculiares de sua verdadeira biografia. Mas antes de darmos uma olhada em um lado da Cleópatra que poucos conhecem, certifique-se de estar inscrito em nosso canal e de clicar no pequeno sininho para ativar as notificações de postagens. Dessa forma, você não perderá nenhuma das atualizações divertidas e interessantes que estão publicadas diariamente no lado incrível da vida. Número 1. Cleópatra se casou com 2 de seus irmãos mais novos. Ai meu Deus! Cleópatra foi um dos 4 filhos do rei Ptolomeu XII e sua esposa, Cleópatra VI Trifena, que provavelmente era sua prima ou até mesmo sua irmã. Uau, isso soa nojento, eu sei, mas essa prática incestuosa era uma coisa totalmente comum e normal para a maioria das dinastias reais do passado, e os Ptolomeus não eram diferentes. O raciocínio era manter as coisas em família com o propósito de preservar a pureza de seu sangue real. Infelizmente, as pessoas naquela época simplesmente não sabiam sobre a variedade de distúrbios genéticos que resultam do incesto. Quando Cleópatra tinha 14 anos, seu pai a escolheu para comandar a nação junto com ele, depois que sua mãe morreu repentinamente em circunstâncias misteriosas. Nos 4 anos seguintes, a jovem serviu como vice do rei e de seu regente, reunindo toda a experiência necessária para se tornar uma futura governante. Depois que seu pai morreu, ela assumiu o trono. Mas para mantê-lo, a rainha de 18 anos tinha que ter um co-governante. Foi assim que ela acabou se casando com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que tinha apenas 10 anos na época. E isso não é tudo. Após a morte dele, que ocorreu vários anos depois, ela se casou com seu outro irmão, Ptolomeu XIV. Número 2. Júlio César ergueu uma estátua de Cleópatra no templo de Vênus Genetrix. Quando Cleópatra se aliou aos sírios, os romanos ficaram muito zangados e decidiram ajudar o primeiro marido, o irmão da rainha, a tomar o trono. Isso foi muito antes de sua morte, é claro. Um de seus aliados foi o grande Júlio César. Sabendo que ela tinha que virar o jogo a seu favor, Cleópatra decidiu encontrar César pessoalmente. Acredita-se que ela tenha se enrolado em um tapete, o qual mandou entregar nos aposentos do general. A rainha conseguiu encantar Júlio César e eles rapidamente se tornaram aliados. O general de 52 anos devolveu o trono a Cleópatra, de 21 anos. Apesar dessa enorme diferença de idade, os dois logo se tornaram amantes. Embora todos os filmes mostrem um romance apaixonado entre eles, os pesquisadores têm certeza de que essa foi apenas uma parceria política conveniente. Fosse o que fosse, Júlio César, que por sinal também era casado, ergueu uma estátua de Cleópatra no Templo de Vênus, em Roma. Como você pode imaginar, foi um enorme escândalo. E ao contrário dos egípcios, os romanos não consideravam seus governantes divinos, de modo que a estátua realmente ofendeu suas sensibilidades religiosas. Mesmo após a morte de Júlio César, a estátua permaneceu no templo por mais de 200 anos. Número 3. Marco Antônio faltou uma invasão para passar tempo com Cleo. A primeira reunião de Cleópatra e Marco Antônio na cidade de Tarso, localizada na Turquia moderna, é apenas um dos muitos exemplos que provam que a rainha egípcia sabia como causar uma boa impressão. Cleópatra sabia que o oficial romano via a si mesmo como a personificação do deus grego Dioniso e esperava que outros o adorassem como tal. Sim, bastante arrogante. Mas Cleópatra decidiu jogar também e apareceu nos portões da cidade vestida como a deusa grega Afrodite. Ela estava cercada de atendentes vestidos de cupidos que abanavam a rainha e queimavam incenso com um cheiro doce em sua volta.
Marco Antônio ficou impressionado e foi assim que a parceria começou. De fato, o general ficou tão encantado que certa vez ele deixou de ir a uma invasão realmente importante apenas para passar tempo com Cleópatra. Número 4. Ela não era bela. Pera aí, o quê? Mas em todos os filmes ela sempre é representada por uma atriz absolutamente linda. Bem, infelizmente, isso pode ser apenas outro mito. Em fevereiro de 2007 foi descoberta uma antiga moeda com um retrato de Cleópatra, e a imagem não era de uma beldade de cair o queixo. Isso não quer dizer que ela era feia ou qualquer outra coisa, apenas de aparência comum. De qualquer forma, seus contemporâneos viam sua beleza não tanto em sua aparência, mas em sua inteligência, caráter e carisma, tornando-a irresistível. Eu diria que eles tinham a ideia certa do que é a verdadeira beleza. Número 5. Cleópatra não era apenas uma governante, ela também foi mãe. Cleópatra não teve filhos com seus irmãos, mas sim com Júlio César e Marco Antônio. Seu filho com César foi chamado Cesarion, que significa Pequeno César. Cleópatra também teve 3 filhos com Marco Antônio, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, gêmeos nomeados em honra do Sol e da Lua, e um filho que ela chamou de Ptolomeu Filadelfo, ou Ptolomeu, o irmão amante. Número 6. Cleópatra adorava gastar dinheiro, mas não apenas para si. Cleópatra gastou cerca de 50% de sua parcela na renda do reino em beleza e outros luxos. Ao mesmo tempo, ela era uma governante extremamente eficiente que se importava com seu povo. A rainha implementou programas de bem-estar público que fizeram de Alexandria uma cidade poderosa, rica e renomada. Número 7. Cleópatra pode não ter morrido por uma picada de cobra, mas não me pergunte muito sobre isso. A morte de Cleópatra ainda é um assunto de debate. De acordo com a lenda mais popular, ela deixou-se picar por uma cobra venenosa no peito. Mas uma morte dolorosa e horrível como essa duraria horas, e isso contradiz o fato de que ela morreu rapidamente. O historiador antigo Estrabão escreveu que Cleópatra sempre manteve um pente embebido em veneno consigo, então possivelmente tenha cometido suicídio com isso. Outros historiadores acreditam que a rainha possa ter bebido uma mistura letal de veneno de várias cobras, um coquetel serpentino da morte. Número 8. Ela falava árabe egípcio, e sim, isso foi muito importante. O fato é que a rainha era um membro da dinastia ptolemaica que governou o Egito por 300 anos. Essa dinastia descende de Ptolomeu I, um general grego macedônio sob Alexandre o Grande. Por isso, familiares de Cleópatra falavam grego e tinham tradições gregas. E como família governante, seus membros tinham todos os documentos judiciais escritos em 2 línguas oficiais, grego e árabe egípcio. Surpreendentemente, os egípcios não se importavam que os gregos governassem seu país, talvez devido ao fato de que tenham gostado mais desses conquistadores do que dos anteriores, os persas. De qualquer forma, eles provavelmente gostavam que Cleópatra falava e escrevia na língua nativa. Além disso, ela foi a primeira da família a aceitar a cultura local, os costumes antigos e os deuses egípcios. Até conseguiu persuadir seu povo de que ela era a reencarnação da deusa Ísis. Ela estava engrandecendo o Egito novamente. Número 9. A famosa maquiagem de Cleópatra era uma espécie de proteção. Muitas imagens de Cleópatra retratam a rainha com sua maquiagem icônica. Olhos pintados com col preto que muitas vezes continuavam delineados para a lateral de seu rosto, formando espirais e padrões. O The New York Times afirma que esse col não era apenas uma decoração cosmética. Ele tinha 4 substâncias à base de chumbo e era usado para afastar infecções oculares que eram comuns no Egito Antigo. O chumbo era tóxico para as bactérias que causavam essas infecções. Como uma química talentosa, Cleópatra provavelmente percebeu isso e usava o col em seu benefício. Mas isso ainda levanta a questão: era realmente uma boa ideia colocar substâncias tóxicas à base de chumbo no rosto?
E você está perguntando isso a alguém que se casou com 2 de seus irmãos? O que é um pouquinho de chumbo? Número 10. Cleópatra era dona de uma fábrica de perfumes. O talento da rainha para a química também explica sua crença de que as fragrâncias podiam ser uma ferramenta de sedução, e ela aproveitou ao máximo esses poderes. Além disso, Cleópatra tinha sua própria fábrica de perfumes. As ruínas dessa fábrica foram encontradas perto de En-Gedi, que fica no Mar Morto. Esse lugar também foi usado como salão de beleza e spa. Cleópatra manteve as receitas de diferentes perfumes em seu livro Gynecerium Libre. Infelizmente para nós, esse livro, junto com todo o conhecimento que ela tinha sobre o controle da mente, foi perdido em um incêndio na Biblioteca de Alexandria. Que pena. Haha, e aqui está um bônus. Cleópatra gastou o equivalente a mais de 16 milhões de dólares em um coquetel. Cleópatra era o tipo que facilmente jogaria uma fortuna fora apenas para ganhar uma aposta. Segundo uma lenda, certa vez ela apostou com Marco Antônio que poderia gastar 10 milhões de sestércios em apenas um jantar. Os sestércios eram um tipo de moeda usado na Roma Antiga, então, fazendo uma comparação, seriam cerca de 16,7 milhões de dólares de hoje em dia. Surpreendentemente, a rainha começou com uma refeição bem modesta, mas quando terminou de comer, pediu a um criado que lhe trouxesse uma xícara de vinagre. Ela então tirou um dos brincos de pérola e removeu a gema. Dizia-se que a pérola era a maior de toda a história e uma obra única da natureza. Bem, Cleópatra deixou cair aquela obra-prima da mãe natureza no vinagre, assistiu à sua dissolução e bebeu esse coquetel feito por ela mesma. Acredite ou não, estes modernos provaram que as pérolas realmente se dissolvem em vinagre, mas leva mais de um dia para desaparecer completamente, o que levanta a questão: quão potente era o vinagre que eles estavam usando no Egito Antigo? E um bônus extra: Cleópatra tinha uma barcaça e a usava bastante no Rio Nilo, visitando muitas cidades às quais nem era convidada. Então, qual fato sobre a grande rainha mais o impressionou? Você sabe mais alguma coisa sobre Cleópatra que esquecemos de mencionar aqui? Conte-nos nos comentários abaixo. Se você gosta de aprender fatos divertidos e esquisitos, dê um like no vídeo. E definitivamente aperte o botão inscrever-se, porque temos muitos vídeos divertidos como esse no lado incrível da vida. Vejo você na próxima vez.